Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Conforme prometido no último vídeo que eu falei sobre as minhas leituras de janeiro, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a leitura de Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Eu li esse livro em janeiro e assim, gente, eu não gostei. Eu não gostei nadinha desse livro. Vou resumir um pouquinho da história para vocês saberem do que se trata esse livro e depois eu trago as minhas opiniões e os meus apontamentos. Nesse livro, nós vamos conhecer a história da Petra. Ela é uma autora que ela está cancelada no meio literário porque teve uma adaptação de um livro dela para o cinema. E o livro, ele se tratava de um triângulo amoroso, só que quando ele foi para a adaptação cinematográfica, cortaram um dos personagens, então de um triângulo amoroso virou somente um casal, e era um personagem que era muito amado pelos leitores. A autora, a Petra, ela fala no primeiro momento que foi uma decisão do roteiro, do diretor do filme, mas acabou caindo na internet um áudio dela falando que ela concordava com a eliminação desse personagem. Então, todo mundo caiu matando em cima dela e ela ficou super cancelada na internet. O dinheiro dela estava acabando, então ela precisava trabalhar num novo livro, porque já fazia 1 ano e meio desde o último lançamento dela e desde esse cancelamento. Então ela vai para um chalé no meio do nada, para ela se concentrar no seu processo de escrita. Ela está escrevendo um livro sobre um novo triângulo amoroso em que um dos personagens é um policial e esse policial é casado. Só que assim, ela não tá conseguindo trabalhar, ela não tá conseguindo desenvolver. Numa noite, aparece um policial batendo na porta dela e falando que precisa interrogar ela, porque aconteceu um suicídio perto ali do chalé em que ela estava se hospedando. E aí ela fala que ela não ouviu nada e tal. E aí o policial vê que ela ficou preocupada, dá o cartão dele pra ela e fala que se precisar de alguma coisa, ela pode ligar pra ele. Então ela tem a maravilhosa ideia de ligar pra ele e falar se ele não pode ajudar ela em relação a alguns processos policiais, porque ela tá escrevendo um livro em que um dos personagens é um policial e ela queria tirar algumas dúvidas sobre a rotina dos policiais. Então ele fala que ele pode ajudar ela, e aí ele vai lá no chalé e aí eles acabam transando, acabam se relacionando e tal, e aí ele é casado, ela descobre que ele é casado, então parece que o que ela está escrevendo começa a virar realidade e ela é um dos personagens dessa história. Pra deixar ela bem imersa na história que ela tá escrevendo, o policial, ele tem a brilhante ideia de fazer uma das cenas que a personagem dela passa, e aí ele meio que sequestra ela, invade o chalé, amarra ela, não sei o quê. E aí ela fica puta porque ela fala pra ele: eu não pedi nada disso pra você, não sei o quê. E aí eles brigam, mas depois eles acabam fazendo as pazes, transa de novo e tal. Aí, em uma das cenas, a gente descobre que a Petra, a autora, também é casada. O marido e as 2 filhas dela chegam de surpresa no chalé. O policial chega lá também e inventa uma história pro marido dela, falando que ele tá fazendo uma ronda e ele nunca tinha visto o carro dele lá, não sei o que lá. E aí meio que o policial ele fica com raiva da Petra porque ela também mentiu
Aí eles começam a se confrontar depois que o marido dela vai embora e fala: ah, você mentiu. Ela fala assim: eu não menti. Você nunca perguntou sobre a minha vida pessoal. Você nunca perguntou sobre a minha vida pessoal. Então eu não tinha necessidade de te falar que eu era casada também. Fazem as pazes mais uma vez. E aí ela vai pro centro lá da cidadezinha onde ela tá. E ela passa numa banca de jornal. E aí ela acaba perguntando pro jornaleiro se ele tem algum exemplar do jornal falando do suicídio que aconteceu ali na cidade. E o jornaleiro, ele não tá sabendo de nada que aconteceu. Coincidentemente, o caseiro do chalé passa ali perto e ela pergunta: meu, sobre o suicídio que teve lá perto do chalé, ele também não tá sabendo de nada. Aí ela pega uma foto que ela tinha do policial no celular dela e mostra: ah, mas esse policial aqui, ele tava conversando com a sua mulher, ele é super conhecido e eles não sabem quem é o cara. Ela volta pro chalé, começa a fazer algumas pesquisas na internet e ela descobre o verdadeiro nome do policial. Ela descobre que ele não é policial, que ele não é casado. E aí ela vai confrontar ele e ele fala que ele não é policial. Ele viu uma live dela falando que ela tava com problemas num lado, assim, pra desenvolver a escrita dela, e aí ele quis ajudar. E aí ele se fantasiou de policial pra fazer ela viver o que ela estava escrevendo, pra ver se desbloqueava o lado artístico dela. Aí ela manda ele embora, fala que nunca mais quer falar com ela e tal. Aí corta pra quando ela tá no lançamento em uma dos eventos de lançamento do livro dela. E aí ela vê que ele tá lá. Ele tá conversando com a melhor amiga dela. E aí ela já se desespera, falando: meu, sai de perto dele, não sei o que, não sei o que lá. E aí a amiga dela fala que ela conhece ele e quem contratou ele pra ajudar ela lá no chalé, fingindo ser um policial, uma batida policial, foi a amiga dela, pra ajudar ela nesse bloqueio criativo que ela tava. E aí acaba o livro. Bom, gente, assim, essa história, esse livro, ele é pobre em desenvolvimento, sabe? Quando você começa a ler, parece que a Colleen Hoover tá contando a história dela, com todo o cancelamento que teve com a adaptação de É Assim Que Acaba. Então parece que a gente tá lendo, tipo, ela falando das coisas que aconteceu com ela, só que tem uma nota da autora falando que é tudo ficção, que não tem nada relacionado com a realidade ou inspirado na realidade. E assim, a partir do momento que você vê a parte dela fazendo a live com a amiga dela e falando lá do bloqueio criativo, que ela queria viver as coisas que ela escreve, meio que ali o leitor, ele já pesca o plot da história, que vai chegar o momento de que a amiga dela vai armar alguma coisa, sabe? Então, assim, logo no começo da história, quando o policial chega lá na porta dela, a gente já meio que entende, tipo, qual que vai ser o plot. Eu acho que o verdadeiro plot dessa história é quando a gente descobre que ela, assim, é casada. Aí esse é o que a gente acaba se surpreendendo, só que assim, é um surpreendendo que dura 5 minutos, porque depois você passa a não se importar com o que tá acontecendo e você só quer que a história acabe logo. Então eu acho que esse é o principal defeito desse livro. Além dele ser pobre, assim, em questão de escrita, você passa a não se importar com os acontecimentos. Tipo assim, coincidentemente chegou um policial na porta dela depois dela ter feito uma live falando que queria viver o que ela tava escrevendo. Aí eles começam coincidentemente a transar loucamente, não sei o que. É tudo assim, é muita coincidência pra fazer nós, leitores, acreditarmos ou ficarmos assim ansiosos ou ligados no que estava acontecendo na história. Então, realmente, o que aconteceu na minha experiência de leitura com esse livro foi que eu parei de me importar. Eu parei de me importar com os personagens,
eu parei de me importar do que ia vir a seguir, eu já tinha adivinhado o plot logo no início da história, então pra mim não tinha surpresa nenhuma. Como eu disse pra vocês, a única surpresa foi ela ser casada, só que, beleza, tipo assim, aquilo ali foi colocado no livro e, tipo, pra mim não teve desenvolvimento nenhum depois, sabe? Porque ela traiu o marido dela também, não teve consequências depois, sabe? Porque depois ela continuou com ele. Tipo assim, nada teve consequências nesse livro. Foi uma coincidência atrás da outra. E assim, é isso, entendeu? Não surpreende a gente em nada, não agrega em nada, não tem um plot mirabolante. Tipo assim, é um livro que realmente passou e eu só perdi o meu tempo lendo ele, sabe? Esse foi o sentimento que ficou em mim, que foi uma perda de tempo. Eu poderia ter lido um livro muito melhor depois de ler esse. Eu até fiz um comentário num grupo de amigas que eu tenho, que elas leem bastante também, e eu falei pra elas, gente, quando eu leio livros da Colleen Hoover, depois de ter lido Verity, eu fico me perguntando se realmente a mesma autora que escreveu certas coisas é a autora que escreveu Verity. Porque eu gostei muito de Verity. Realmente, ela gera um suspense, Verity gera um suspense na gente, que a gente fica preso à história e a gente quer saber qual que é a consequência, quais vão ser as consequências dos atos ali descritos. E aí eu vi algumas pessoas fazendo a promoção desse livro Mulher em Queda, falando que é um novo Verity. Gente, pelo amor de Deus, não chega nem aos pés, não passa nem perto de ser como Verity, sabe? E aí fica a pergunta, como que a mesma autora que escreveu Verity escreveu esse livro? Da Colleen Hoover, eu não li muitos livros, eu só li Assim que Acaba, Assim que Começa, Verity e agora Mulher em Queda. Mas eu acho assim que a escrita dela, quando você faz comparações entre as obras, a escrita assim vai para extremos muito, muito grandes e realmente pra mim não parece a mesma pessoa, não parece a mesma autora, sabe? Não gostei dessa leitura. Eu não indico, ele ficou numa classificação assim entre 1,5 estrelas e 2, assim, só pelo plot ali da autora, da personagem também ser casada. Mas é isso, gente, não indico a leitura pra vocês. Não gostei, achei bem ruim esse livro assim. E foi a decepção do mês de janeiro, né? E foram essas as informações e essa a minha visão sobre essa história que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês concordam. Alguém leu e alguém gostou desse livro ou vocês tiveram as mesmas percepções? Comentem aí, vamos conversar. E não se esqueça de continuar ajudando o canal Leitura Franca, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal e acionando o sininho, senão vocês vão perder outras resenhas e outros comentários ácidos sobre outras leituras. E foi isso por hoje. Um beijo e boa leitura!